Esse é o canal A Hora do Além, meu nome é Feliciano. Se chegou por uma indicação do YouTube e se gostar, deixe o like, compartilhe e não deixe de deixar a sua inscrição. Teremos uma coletânea com alguns relatos enviados pelas inscritas do canal. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. E foi uma experiência bem cabulosa. É uma coisa realmente inacreditável. Então ficou uma coisa assim bem macabra mesmo. Mas, pessoal, eu fiquei muito apavorada. Boa tarde, Feliciano. Aqui é a Juliana de Brasília. Eu quero dar o meu relato. O que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Eu estava em casa com o meu namorado, já era à noite. Ele trouxe a cachorrinha dele, que sempre vem ficar o dia aqui comigo. E eu estava me despedindo dele, já era à noite já. Ele ficou a tarde todinha aqui comigo, já era noite. Aí ele colocou a cachorrinha dentro do carro, entrou dentro do carro e eu fiquei do lado de fora, né? De repente, do nada, a cachorrinha olhou para o meu lado. Ela olhou assim, os olhos, fixamente. E de repente ela começou a rosnar. E depois começou a latir. Meu namorado olhou assim, ele percebeu. Eu também percebi, mas eu na hora nem me toquei. Me despedi deles, fui dormir. No outro dia, quando estava amanhecendo, era mais ou menos às 6 horas da manhã. Eu acordei com um barulho de palmas no meio da sala da minha casa. Detalhe, eu moro sozinha, não tinha mais ninguém dentro de casa, só eu. Aí imagina o susto que eu tive, né? Porque isso já tinha acontecido há 3 anos atrás. Barulho de pisão no meio da sala e dessa vez foi barulho de palmas. Saí para ir olhar, não tinha ninguém. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e eu orei todos os salmos que estavam ali. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 67, 43. E pedi a Deus que levasse aquela alma que tivesse ali perdida, sabe? Aí saí de casa, fui resolver minhas coisas, fui para casa do meu namorado e contei para ele o ocorrido que tinha me acontecido. Que eu tinha ficado muito assustada. Aí ele falou, isso aí tem alguma coisa a ver com a cachorrinha, não lembra? Que ela ficou rosnando, latindo. Aí eu falei, é mesmo. Foi muito assim estranho, né? Porque a cachorrinha viu alguma coisa do meu lado. Eu não via nada, nem ele. Mas ela viu. E foi uma experiência bem cabulosa. No dia mesmo, eu fiquei com muito, mas muito medo. Porque não é a primeira vez que me acontece um fato sobrenatural. Eu já tive várias experiências. Bom, mas esse é o meu relato por hoje. Abraços e fica com Deus. Boa noite, Feliciano. Boa noite, ouvintes do seu canal. Eu estou aqui para contar mais um caso. Eu tinha uma irmã, ela foi assassinada, minha irmã. Ela era casada, havia um vizinho que era afim dela, e como ela nunca quis nada com ele, ele simplesmente assassinou ela. Deu um tiro nela. A história que essa pessoa contou na época é que, segundo ele estava limpando uma arma e a arma disparou. Foi a conversa que ele contou, inclusive foi na delegacia na época, se apresentou lá com o advogado, né? Então, o caso ficou por isso mesmo. Só que nós éramos muito unidas. Tudo que a gente fazia, a gente procurava fazer junto. Praticamente a gente andava juntas, tudo, era uma amizade muito boa, eu e ela. Nossa diferença de idade é tipo assim, uns 6 anos. Acontece que, uns 3 dias após ela ter sido enterrada, ela me apareceu. Eu estava arrasada. Simplesmente arrasada. Eu estava no meu quarto quando, de repente, ela apareceu. Ela disse a mim
queria que eu, na sexta-feira, isso era mais ou menos uma terça-feira, terça ou quarta-feira, por aí. Queria que eu vestisse a mesma roupa a qual ela tinha sido morta. Porque até então nós só tínhamos a versão do cara. Então eu fui atrás do meu cunhado e perguntei a ele se ele tinha roupa. E relatei, né, para minha família o que tinha acontecido, que ela tinha me aparecido e tinha me dito isso. Quando foi na sexta-feira, e ele trouxe a roupa para mim. A roupa toda ensanguentada, né, aquele sangue assim já duro na roupa, no local que ele atirou no peito dela esquerdo, né. Segundo os médicos, a bala era uma bala dum-dum. Segundo as informações que eu tenho, é que a bala dum-dum ela explode. Quando foi na sexta-feira à meia-noite, eu fiz conforme ela disse. Vesti o vestido dela e deitei na minha cama. Ela me apareceu. Ela me mostrou quando ela saía da casa dela com a criança dela, que ela nessa época ela tem uma criança de 5 meses, e foi até a casa de uma vizinha, que era a mãe desse cara que assassinou ela. Ela tinha ido lá para ajudar a mulher, que a mulher estava doente, estava de cama. E ela era muito amiga dessa mulher. Eu via que o cara, ele estava deitado no chão. E eu via que ela passava e ela ia até o quarto da mãe dele e colocava a criança dela na cama junto com a mulher. E quando ela saía, ele pegava assim no tornozelo dela, sendo que ela deu, sabe aquele tipo assim, um impulso para a pessoa soltar a perna, o pé. Fez isso e foi para a cozinha. Ela estava na pia e estava lavando lá uma louça. E isso eu vendo tudo, né, como espírito. Eu via quando ele chegava por trás dela e ele se encostou nela e ela empurrou ele. E ele veio novamente e tentou, acredito que tirar alguma liberdade com ela, né? Ela não quis, ela não aceitou, e parecia que ela estava na pia lavando alguma coisa. E ele chegou por trás e abraçou ela e colocou a arma bem no peito dela esquerdo e ele atirou. E eu via quando ela caía e ele saiu correndo. Vi quando ele subiu numa moto e ele saiu em disparada com essa moto e simplesmente ele sumia numa fumaça e eu ficava, e meu espírito ficava como louco, né? Eu vendo ela caída. Agora o mais estranho dessa história toda, Feliciano, meu pai quando casou com a minha mãe, ele era viúvo. E ele tinha ela com 5 anos, essa minha irmã. Minha mãe terminou de criar ela. E ela casou, né? E exatamente quando a filha dela tinha 5 meses, aconteceu isso com ela. É uma coisa realmente inacreditável. É tanto que hoje a filha dela é casada, e ela tem o maior medo de ter um filho e, sei lá, de repente acontecer alguma coisa parecida. Porque parece que é uma coisa que veio de mãe para filha. E a filha dela hoje morre de medo de ter filhos. Então, foi isso que aconteceu. Deixo aqui o meu relato com vocês. Mas é uma coisa que nunca deu para a gente entender essa situação. E infelizmente aconteceu. E passado algum tempo, passou uns anos e depois o cara, ele desapareceu também. Mas essa daí é outra história. Tenham todos uma boa noite. Esse relato que eu vou contar aconteceu na minha adolescência, não comigo, aconteceu com meu primo, né, meu primo de primeiro grau. Estávamos na pré-adolescência e ele entrou numa fase, ele começou a curtir rock metal. Naquela época era disco de vinil, então ele comprava disco de vinil de rock Iron Maiden, né, todos esses rocks pesados, né. E eu ficava um pouquinho assustada, porque eu sempre fui muito medrosa, né, mas, enfim, né, era o que tinha. E o meu tio, querendo agradar ele, até porque eles não tinham uma relação assim muito próxima, né, embora vivessem na mesma casa, mas era uma relação de pai e filho bem distante.
Meu tio, querendo agradar ele, meu tio comprou um crânio. Achou um crânio numa loja, não sei, eu acho que foi numa loja que vendia essas coisas bem pesada, de rock, né? Era na Zona Sul, e na Zona Sul tinha uma loja disso, numa galeria. E meu tio comprou um crânio. Um crânio, não era um crânio de adulto, nem um crânio de criança. Era um crânio médio, não era um crânio de plástico. Mas, o que aconteceu? O meu primo começou a ter sonhos, começou a ter paralisia do sono. Hoje eu sei que é paralisia do sono porque, pelo que foi contado na época, né? Ele começou a ter pesadelos, né? Começou a ouvir vozes, ele falava muito sozinho, assim, coisas sem nexo. Ficou muito perturbado, ia mal na escola, né? Via vultos, e as coisas aconteciam no apartamento da minha tia e era bem estranho. E a minha tia levou ele no médico, e todas as vezes que ele levava ele no médico, o psiquiatra mandava ele fazer alguns desenhos e apresentava para ele uma carteira cheia de canetinhas coloridas, folhas, né, para ele desenhar. Só que toda vez que meu primo desenhava, ele fazia desenhos de monstros, que é o que ele via, e usava a canetinha preta. Então ficou uma coisa assim bem macabra mesmo. Ele começou a falar para minha tia, que estava ouvindo umas vozes pedindo para devolver a cabeça. Aquela voz que dizia: devolve a minha cabeça, devolve a minha cabeça. E a minha tia, lá da época que ela frequentava lá o centro, e eles falaram que a pessoa, o dono daquele crânio, estava pedindo para devolver, e tinha que devolver meia-noite no cemitério, acender vela, fazer uma reza e devolver. Falar: estou devolvendo. E foi isso que eles fizeram. Eu lembro que meu primo ele já estava muito mal, ficando maluco já, tomando remédios fortes, e tiveram que fazer isso. Então, meia-noite, meu tio levou, devolveu, fizeram todo o passo a passo que foi orientado, e meu primo imediatamente ficou bom. Ele se desfez de tudo aquilo, né, de todos aqueles discos de vinil de rock, aquelas roupas, aquelas coisas, e foi uma experiência bem marcante. Então esse é o meu relato. Um abraço, fica com Deus e obrigada aí. Meu nome é Fabiane, eu tenho 42 anos e moro na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2019. Era um sábado de inverno, isso era por volta de umas 4 horas da tarde. Eu precisava ir numa cidade vizinha que se chama Canoas para ir na casa de um casal de conhecidos meus para buscar um material com eles que eu precisava. Então, me desloquei até o apartamento deles, peguei o que eu precisava, fiquei lá por volta de uns 15 minutos, meia hora, e quando eu decidi vir embora, o casal me pediu uma carona até um determinado lugar da cidade, onde era meu caminho que eu tinha que passar. Os dois então entraram no meu carro, o rapaz do meu lado, no banco do carona, e a moça atrás dele, no banco de trás. Deixei eles no lugar que eles pediram para ficar e logo acessei a BR-386, que é o caminho que leva até a cidade onde eu moro, que é Nova Santa Rita. Quando eu começo a andar, coisa de 500 metros do que eu pego a estrada e o carro ganha um pouquinho mais de velocidade, eu percebo que a moça que eu dei carona tinha deixado um pedacinho do vidro traseiro aberto, o que estava fazendo muito barulho de vento dentro do carro. E como os vidros traseiros do carro não são elétricos, somente os dianteiros, eu pensei em parar no primeiro refúgio que eu encontrasse para descer e fechar
o vidro, porque eu ainda tinha mais uns 15 quilômetros ainda de estrada pela frente e aquele barulho estava me incomodando. Então foi o que eu fiz. Menos de 1 quilômetro na frente tinha um refúgio. Eu parei no refúgio, desci do carro, fiz a volta por trás, abri a porta e fechei o vidro manualmente. Quando eu retornei novamente para dentro do carro, que eu sentei em frente ao volante, eu senti na minha cabeça como se alguém dissesse muito forte assim: sai daí agora. E no mesmo momento eu senti um pavor imenso. E a primeira ideia que me veio com aquela informação que eu não sei se eu ouvi uma voz, foi dentro da minha cabeça, eu não sei explicar. Mas alguma coisa me dizia: sai daí agora. E aquele pavor tomou conta de mim. Eu achei que iria acontecer um acidente, um carro desgovernado, alguma coisa, ou até um assalto. A primeira coisa que eu pensei foi realmente num acidente num carro desgovernado, porque é uma rodovia muito movimentada. Então eu liguei o carro e automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi olhar no retrovisor do para-brisa para começar a acessar a rodovia, no que o carro começou a andar no acostamento. O primeiro espelho que eu olhei foi o retrovisor do para-brisa. Foi quando, a uns 80 metros de mim, eu vi se formar uma fumaça muito escura, muito negra. Essa fumaça, ela se juntou e ela se transformou na silhueta de um homem. Mas o homem era muito alto, era muito grande, era coisa de mais ou menos entre 3 e 4 metros de altura. E esse homem, essa silhueta em forma de homem, que era uma fumaça preta, começou a correr na minha direção. Nisso eu olhei o retrovisor da porta lateral, porque eu me assustei muito. O acostamento estava acabando e eu queria logo conseguir acessar a rodovia. Então eu estava esperando os carros passarem para mim poder achar uma brecha para mim entrar com o meu carro na rodovia. Nisso o acostamento foi acabando e eu tive que ir reduzindo a velocidade um pouco, porque eu não conseguia acessar a rodovia, era muito movimento. Então eu segui olhando no espelho e vi que aquele homem seguia muito rápido, continuando correndo na minha direção, muito rápido. Aí, como ele estava mais perto, eu consegui ver as pernas dele se moviam, né, no movimento que uma pessoa corre, mas não encostava no chão. É como se ele tivesse as pernas só mais ou menos até um pouco abaixo do joelho. Ele tinha o corpo, ele tinha braços, ele tinha cabeça e ele tinha as pernas como se fosse só um pouco até abaixo do joelho. Ele fazia toda a movimentação de caminhar, eu via as coxas dele mexendo, mas ele não tocava o chão. E quanto mais perto ele chegava, eu via que ele era muito grande. Como eu disse, em torno de 3 metros a 4 metros de altura. E eu fui ficando apavorada, porque eu não conseguia acessar a rodovia e ele ia chegando perto. Foi então que passou um caminhão e eu consegui, logo atrás desse caminhão, acessar a rodovia. Então eu segui olhando pelo retrovisor do para-brisa e todo o tempo em que o acostamento ficava no meu campo de visão, eu via que ele continuava correndo atrás do carro, no mesmo sentido que eu estava indo. Foi quando, depois de uns 2 minutos, a rodovia ela fez uma curva bem leve assim. Eu não consegui mais ver ele. Mas, pessoal, eu fiquei muito apavorada. Muito, muito, muito apavorada. E eu acredito ser alguma entidade ou algum espírito que ficava ali na rodovia, vítima de algum atropelamento, de alguma coisa.
Não sei se estava procurando ajuda ou se queria fazer algum mal mesmo. Mas uma coisa que me surpreende também foi o aviso que eu tive assim que eu sentei no volante para mim sair dali. O medo muito grande que eu senti antes mesmo de ver qualquer coisa se aproximar. E eu confesso para vocês que eu cheguei em casa muito apavorada mesmo. Então, pessoal, esse aí também foi o meu relato. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. E vocês, gostaram dos relatos, pessoal? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se também quiserem enviar seus relatos, eu deixarei no resumo do vídeo o link do WhatsApp e do e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer às inscritas Juliana, a inscrita que permaneceu anônima, a Lilian e a Fabiane. Muito obrigado por terem compartilhado seus relatos conosco. E também gostaria de agradecer a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.